Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um vídeo destacando o volante Charles, 22 anos, cria da base do Internacional, que pode ser um dos reforços do rubro-negro pernambucano para a temporada deste ano, a temporada 2019, tão falada e tão esperada por muitos, até porque é um ano de reconstrução, um ano de formação de um novo elenco para as disputas dos torneios do esporte, né? O Campeonato Pernambucano, a disputa aí inicial da Copa do Brasil e, claro, a Série B do Campeonato Brasileiro, que é a competição que mais se fala aí a respeito da volta do esporte, quem sabe até em 2020, para a elite do futebol nacional. Pois bem, é um jogador que também se encaixa aí no perfil das contratações que o esporte vem estabelecendo no mercado, jogador aí com uma faixa etária abaixo, né, dos 24 anos, Charles tem 22, assim como o próprio Alisson Farias também, jogador oriundo das categorias de base do Inter e inclusive já vem treinando aí com o restante do elenco rubro-negro. Então o Charles, caso aí um acerto, também se encaixa no perfil, junto com jogadores do Botafogo, no caso aí do Leandrinho e do Ezequiel. Também tem o caso do Valber, né? Tem o caso do João Igor, vindo do Santos. Todos esses jogadores que estão aí compondo o elenco do técnico Milton Cruz. Antes de mais nada, convido sempre o torcedor a estar conosco no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Se inscreva no nosso canal, ativando sempre o sino das notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. E claro, dê um like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que até então ainda não conhecem o nosso trabalho ou que estão ainda, né, observando e ainda não se inscreveram. Então não deixem para a última hora, se inscrevam, ative o sino das notificações para receberem aí o nosso trabalho na palma de sua mão através do seu smartphone. Claro, também as nossas redes sociais, através do Facebook, do Twitter, do Instagram e também no site o www.eupraticoesporte.com.br. Sem mais delongas, percebemos que nos últimos dias, né, tínhamos aí um número aceitável de jogadores para a posição de primeiro volante, né? Tínhamos aí um Marcão, jogador que acabou deixando o esporte para o futebol do exterior, e agora uma possível saída do volante David. O esporte fica aí nessa pendência em relação a essa função de primeiro volante, contando apenas com o Ronaldo, que é cria do clube, estava emprestado ao Criciúma e que retorna à equipe para a temporada deste ano. Então, com isso, o esporte tem que lançar-se ao mercado em busca de novos jogadores, né? E o Charles eu observo como uma boa opção. Inclusive tem um fato curioso a respeito do Charles da temporada passada, que chegaremos lá daqui a pouquinho, mas é um atleta viável para o mercado e para as condições financeiras que o esporte pode propiciar para esses jogadores que estão chegando. No caso do Charles eu vejo sim como uma boa opção. Agora há uma dúvida, né, em relação ao posicionamento do Charles em campo. Muita gente fala que o Charles é um segundo volante, outros já falam que o Charles é utilizado como um primeiro volante. Eu já vou na parte da premissa de que depende muito do técnico com o qual o Charles vem a trabalhar. Porque se for no caso de um treinador mais conservador, que observe as características do jogador, né, vindo do Internacional, um jogador que em certos momentos também fica ali como um primeiro volante, marcando, tem esse poder da marcação, né, se bem que muitos levam em conta de que sua saída de bola, a questão da troca de passes, né, achar espaços dentro do gramado é uma das características mais marcantes desse jogador. Então ele atua como um segundo volante. Inclusive tem vários relatos interessantes do técnico Lisca destacando que o Charles era um primeiro volante à época, um cara mais de marcação. Só que nos últimos jogos já podemos perceber um Charles mais avançado, encostando no meio de campo. Aí há essa dúvida e vai ficar mesmo para o técnico Milton Cruz decidir qual será a posição desse volante no Sport Clube do Recife, até porque ele pode tanto desempenhar de um cara mais da guarnição da defesa, como também um cara mais de saída, para aparecer como um elemento surpresa lá na frente. Observar que, né, ele acabou sendo lançado no profissional do Internacional em 2017, participou ativamente da Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Internacional estava na segundona, foi vice-campeão da competição e o Charles esteve aí na maioria das partidas, né, atuando aí como titular, se não como titular, saindo como opção no banco de reservas, e em 30 jogos até marcou gols, né? Foram 2 gols marcados nas competições,
E o Charles pode sim, como nesse aspecto que foi citado anteriormente, aparecer como um elemento surpresa, tem uma boa estatura e pode muito bem ser uma peça-chave, né, também nas bolas paradas. No ano de 2018, teve aí uma atuação, digamos que mais inibida, né, por conta das contratações do Internacional. O trio de volantes ele foi muito bem utilizado, né, por parte do Odair Hellmann no ano passado. Tivemos aí Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, e com isso o Charles acabou perdendo espaço. Esses jogadores pouco ficaram no departamento médico, atuaram na maioria das partidas do Internacional, então com isso o Charles perdeu um pouquinho de espaço. Atuou apenas em 2 jogos do Campeonato Brasileiro na temporada de 2018, 5 pelo Gauchão e 2 pelo Campeonato Brasileiro. E na Série A, uma dessas partidas foi contra o Sport, né? E um lance que chama a atenção, inclusive destacado anteriormente, foi naquela derrota do Inter para o Sport na Ilha do Retiro por 2-1, naquela falha da saída de bola, foi justamente que saiu dos pés do Charles e que originou o gol do Matheus Gonçalves à época, né, dando a vitória à equipe rubro-negra por 2-1 naquela ocasião. Então com isso, né, foi um dos pontos que o Charles ficou marcado negativamente na temporada e inclusive à época ouvi muitos relatos de torcedores, né, e de xingamentos nas redes sociais, até pesados com o próprio jogador, que ainda é muito jovem, mas que à época o Internacional brigava diretamente por um espaço na parte de cima da classificação, brigando diretamente pelo título do campeonato da Série A. Não deu, né? O Charles saiu, digamos que com essa culpa, né? Poderia ter sido um empate, mas acabou sendo uma derrota para uma equipe que à época figurava na parte de baixo da classificação, no caso do Sport, e isso ficou um pouquinho dolorido aí para a torcida colorada, e nesse caso aí o Charles acabou contribuindo, né, para a vitória do Sport. Esperamos que com a camisa rubro-negra ele tem um desempenho melhor. Muitos relatos de colegas da imprensa do Sul falam que ainda é um cara muito jovem e que está precisando de novos ares, né? Já vestiu a camisa do Internacional por várias vezes, inclusive foi o clube que o revelou para o futebol, ainda não teve experiência em outras regiões e pode ser isso que esteja faltando para a carreira desse jogador. É interessante salientar que, né, no caso do Charles é bem parecido com o caso do Léo Ortiz. Léo Ortiz, que também passou aqui na capital pernambucana, né, acabou deixando o Sport ao final do ano passado, né, mas é um atleta que também precisa, né, respirar novos ares para ver se recupera o bom futebol. Ele que tem contrato com o Internacional até o final de 2020 e pelo andar da carruagem pode vir por empréstimo para a equipe rubro-negra até o final desta temporada de 2019. Então esse é o volante Charles, né, com boas atuações da frente, também podendo atuar na contenção, né, um jogador aí que pode se adaptar a diversas situações de jogo. Isso, como dito anteriormente, vai depender única e exclusivamente das decisões do técnico Milton Cruz com a sua equipe. Espero que tenham gostado, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino das notificações, dando like sempre nos nossos vídeos. Tem um botão compartilhar aqui embaixo, também você pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e até lá!